Ok, irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Uma palavra de despertamento para nossa edificação. Irmãos, conta-se que em 1647, um aldeão recebeu o primeiro transplante de córnea, já conhecido, notificado, e esse fato teria ocorrido numa cidade chamada Nimes, na cidade da França, uma região da França. E o cirurgião responsável, então, foi pioneiro no transporte de córnea, e o relato dá conta que... Obrigado. Depois que ele se recuperou, que ele passou a enxergar, ele ficou tão horrorizado com o mundo que ele viu, que ele, comparando ali com o mundo ideal que ele havia criado na mente dele durante todos aqueles anos, que era um mundo belo, né? Onde todos se amavam, e, enfim, era um mundo idealizado por ele. Então, esse mundo que ele via na sua imaginação era muito diferente do mundo que ele agora via na realidade. E com isso, então, ele pedia que alguém lhe arrancasse os olhos, porque ele não conseguia olhar para esse mundo e vê-lo como ele é. E essa seria a suposta origem da famosa frase: o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Não sei se essa história é verídica, se é só uma fábula, mas ela ilustra bastante bem a atitude mental de uma pessoa que se recusa a aceitar a realidade como ela se apresenta. E então, esse acaba sendo um recurso psicológico ligado ao nosso instinto de autopreservação. Porque, para evitar o sofrimento, nós criamos realidades paralelas em nossas mentes e muitas vezes nós ficamos presos ali. Para ali nós fugimos e passamos então a negar a realidade, porque a realidade é dura e ela nos faz sofrer muitas vezes. Esse tipo de comportamento marcou toda uma geração que foi condenada por Jesus. Cidades inteiras que foram condenadas ao juízo eterno, porque viram as obras de Jesus, viram os milagres, os sinais, as maravilhas, e ainda assim se recusaram a crer nele. Por quê? Porque o Messias que elas enxergavam em suas mentes era muito diferente daquele Messias que Jesus realmente era. Aquele Messias real chocava, por sua humildade que beirava a indigência, pela sua resposta de perdão aos seus algozes, porque ele falava em dar a face, a outra face àquele que lhe bateu, né? Então, ele simplesmente se deixou levar até uma cruz horrível e ali morreu a morte mais vergonhosa de todas. Então, esse não era o mundo belo que as pessoas viam em sua imaginação quando elas pensavam no Messias libertador, que havia sido prometido pelos profetas lá no passado, que viria para libertar Israel. Ou seja, nem todos os sinais e maravilhas conseguiram abrir os olhos de todos os cegos. Muitos deles se recusavam a ver a realidade, porque ela não combinava com o seu mundo belo, com o seu mundo imaginado, com o seu mundo idealizado. Então, até as pessoas mais chegadas a Jesus tiveram dúvidas a respeito da sua identidade. Seus familiares o rejeitavam. Seus discípulos mais íntimos, no final, o negaram. E até João Batista, parente, amigo, próximo, arauto da sua primeira vinda ao mundo,
teve dúvidas. E eu pergunto a você, você tem convicção no Messias de que você tem crido? Ele é o Messias das Escrituras? É o Jesus que os evangelhos falam sobre ele? Você se sente frustrado como cristão? Quais são as expectativas que você tem em relação a Jesus que não foram atendidas? Será que um dia elas serão atendidas? Essas perguntas são importantes, irmãos, porque a resposta a essas perguntas vai determinar qual é o tipo de evangelho no qual nós cremos. E se olharmos para a experiência de João Batista, vamos entender que responder a tudo isso pode revelar, assim como revelou na vida de João, o Messias real, e não aquele que só existe em nossas mentes. Então eu convido você a fazermos a leitura de Mateus capítulo 11, 2 a 6, e depois nós vamos orar. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras versões, o texto do verso 6 diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos orar? Nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra que está aberta diante de nós mais uma vez. Bendito seja o teu nome, por esse privilégio santo, maravilhoso de podermos ter a liberdade de prestar culto ao Senhor e de termos mais uma vez a oportunidade de meditar na tua palavra. Senhor, a tua palavra é fonte de vida para nós, ela é o nosso pão, o nosso alimento, que sacia a fome da nossa alma, a sede do nosso íntimo. Então, que nessa noite ela possa cumprir esses bons propósitos para os quais o Senhor a designou, que ela alcance em nossos corações uma terra boa, uma terra preparada para receber a boa semente, e que ela possa frutificar abundantemente, para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto é precedido pelo envio dos 12 apóstolos à missão, capítulo 10. Mas antes de enviá-los, Jesus faz um longo discurso, no qual ele vai preparar o coração deles, mostrar a eles que o evangelho que eles vão pregar será aceito e rejeitado. Alguns o aceitarão, mas muitos o rejeitarão. O evangelho do reino, que aceitar ou rejeitar esse evangelho significa aceitar ou rejeitar o próprio Cristo. Então, nesse sentido, Jesus adverte, haveria muitas situações em que os discípulos seriam bem-vindos, noutras eles seriam escorraçados. Onde fossem bem-vindos, deveriam proferir uma bênção de paz. Onde fossem escorraçados, rejeitados, deveriam realizar um ato simbólico de juízo, sacudindo a poeira dos pés em sinal de rejeição, do próprio Cristo, o que implicava em juízo no dia final. O fato é que, em termos gerais, a escolha de seguir Jesus levaria à perseguição. Eles deveriam estar precavidos de que muitos de seus perseguidores viriam da sua própria família. Jesus fala sobre isso claramente em Mateus. Ele diz, versículo 34 aqui a 38, ele vai dizer: olha, haverá divisão dentro da própria casa. O pai vai seguir a minha palavra, vai me aceitar, o filho vai me rejeitar. A mãe vai me aceitar, a sogra vai me rejeitar. Haverá confusão. Os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa, é o que ele vai dizer aqui no versículo 36 do capítulo 10. Então, Jesus está trazendo aqui, de certo modo, uma palavra de advertência, mas ele também os conforta,
mostrando que aquele que está nele e no qual ele está, não deve temer absolutamente nada, nem a própria morte. O único temor que os seus seguidores deveriam ter é o temor de perder a alma na condenação eterna. Então, a escolha certa é sempre aquela que nos leva a estar ao lado de Jesus. É sempre aquela que nos leva a trazer Cristo para dentro de nós, para as nossas vidas, para viver dentro de nós, dos nossos corações. Então, irmãos, confessar a Cristo, viver com Ele, traz grandes recompensas. Aqui no mundo vindouro, rejeitá-lo, não confessá-lo, traz a certeza de condenação. Então, o capítulo 1, no verso 11, funciona como uma fórmula de transição para o nosso texto, que diz: quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E então vem o nosso verso 2. E aqui nós vamos explorar um pouquinho dessa passagem. Primeiro, a pergunta de João Batista, versículos 2 e versículo 3. Quando João no cárcere ouviu das obras de Cristo, falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então, o que foi que trouxe dúvida ao coração de João foi o que ele ouviu a respeito de Jesus. A pergunta de João soa estranha a nós, e esse é um texto difícil, irmãos. Nós que somos leitores da Bíblia do século 21, e para entendê-la nós temos que levar em conta alguns antecedentes. Primeiro, João estava preso por causa daquilo que ele pregava, por uma trama de Herodes, um rei vassalo de Roma, Herodias, com quem Herodes vivia, e a filha de Herodias, né, que também é isso mesmo. E a filha de Herodias que vivia com Herodes também. Então, Herodias odiava João Batista, porque João Batista confrontava o relacionamento de Herodes e Herodias, uma vez que Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes. E houve ali uma situação de separação e ela foi viver então com Herodes. Por isso ela odiava João. E houve então uma situação ali, né, que você conhece bem, de uma dança que a filha de Herodias vai fazer, e naquela apresentação Herodes prometeu a ela que se ela dançasse, ele daria até a metade do seu reino, e então, depois que ela termina de dançar, ela pede a cabeça de João Batista. João não vai ser executado de imediato, mas ele vai ser levado à prisão. Então, por estar preso, João não podia acompanhar de perto o desenrolar dos fatos, e ele tomava conhecimento das notícias por meio de poucas informações que chegavam à prisão, informações que, além de poucas, eram imprecisas. Mas algo chamou sua atenção, era o que ele ouvia falar a respeito de Jesus. Enquanto ele esteve livre, ele pregava no deserto sobre Cristo. A sua pregação revela muito do perfil do Messias que ele esperava, e em Mateus 3 nós podemos ver a descrição desse perfil, nos versos 7 a 10, ele fala do Messias que viria com muita severidade, trazendo juízo iminente sobre os inimigos do reino de Deus. Opa, então temos uma pista. O Messias que João esperava era o Messias que iria agir logo, para libertar Israel do jugo opressor dos romanos. Em Mateus capítulo 3, de 11 a 12, uma ação imediata do Messias que vai combinar um derramamento do Espírito Santo sobre os eleitos e fogo consumidor sobre os perdidos, parte da pregação de João também. Então as predições de João estavam corretas, e de fato o Messias faria tudo isso. A questão é que ele faria num tempo pré-determinado por Deus. Isso significa dizer que parte dos anúncios proféticos de João só se cumpririam efetivamente na consumação do reino, na segunda vinda de Jesus. Então, assim como os profetas antigos
João Batista não era capaz de compreender, de perceber isso completamente. Nós precisamos entender, irmãos, algo a respeito dos profetas. Eles falavam em nome de Deus, recebiam revelações maravilhosas sobre coisas que só ocorreriam dezenas, centenas e até milhares de anos depois da sua existência, mas eles não eram capazes de compreender tudo completamente. Assim era João. Ele teve tanto certezas quanto dúvidas em relação à pessoa de Jesus, se era realmente o Cristo ou não. No capítulo de João, primeiro capítulo de João, versículo 29, João está com seus discípulos e ele vê Jesus passar, então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, parece que ele tinha convicções, mas já nos evangelhos sinóticos, quando Jesus vai até ele para ser batizado, algo que fazia parte do plano de Deus, ele se nega a batizar Jesus e diz: não, eu é que preciso ser batizado por ti. Então, ele tinha dificuldades de compreender completamente o plano que trouxe esse Messias ao mundo. Ele não recebeu toda a revelação. E além disso, irmãos, devemos levar em conta a cultura religiosa predominante naqueles dias, que esperava pelo Messias, que iria realmente ser um conquistador político e militar, que poria fim ao domínio romano e libertaria Israel daquela vida de submissão política, econômica e social. Aliás, os judeus esperam a chegada do Messias até hoje. E foi nessa cultura e sob essas expectativas que João nasceu e foi criado. Então, juntando todos esses fatos, a pergunta de João já não soa tão estranha, né? Porque aquele Jesus que até o momento não vinha se comportando para atender às expectativas de João, realmente não se parecia com o Messias que ele esperava. Então João possivelmente conjecturava: se este é o Messias, por que ainda não começou a grande revolução? Por que, sabendo que eu estou na cadeia, não veio me libertar? Alguma coisa não se encaixava. Não era esse Messias que João esperava? E a pergunta, irmãos, é a seguinte: não é essa a mesma frustração e a mesma perplexidade de outros tantos servos de Cristo ao longo da história? Pessoas que foram, por sua fidelidade a Cristo, presas, martirizadas, mutiladas, perderam tudo que tinham, sofreram afrontas de todo tipo, perderam suas vidas. Onde está o Messias? Se Jesus é o Cristo, por que estamos vivendo isso? Por que estamos passando por essa situação? Mas qual foi a resposta de Jesus? Versículo 4, 6. E também o que ela vai revelar para nós. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus não deu uma resposta pronta para João. Ele revelou apenas o que ele estava fazendo. Então, qual foi o foco da resposta de Jesus? Qual era o alvo principal dessa resposta? Ele manda os mensageiros a João passarem um relato ordenado do que estava acontecendo. E esse depoimento foi orientado intencionalmente porque ele deveria acender na mente de João a luz do entendimento, que o faria lembrar das profecias de Isaías, quando centenas de anos antes ele havia profetizado sobre a era messiânica, capítulo 35, 5 e 6, que diz: então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Depois, capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então Jesus estava tentando acender na mente de João essa lâmpada.
para que João entendesse, não é isso que está acontecendo? Não é a promessa de Isaías, mais do que a promessa de Isaías, porque no relato de Isaías, em nenhum momento ele fala sobre ressurreição de mortos. E no relato de Jesus, ele diz, avisa para ele que até os mortos estão ressuscitando. Texto que Lucas vai afirmar lá no seu Evangelho, capítulo 7, 11 a 18, e todos vão dizer, um grande profeta se levantou entre nós, fazendo alusão a Deuteronômio 18, que promete que um profeta semelhante a Moisés seria levantado para iluminar o caminho do povo de Israel. Então, sim, os sinais e maravilhas operados por Jesus são uma prova concreta de que Ele é o Filho de Deus, o Messias, digno de credibilidade e reverência, e todos aqueles que tivessem conhecimento do que dissera Moisés e os profetas, já teriam luz o suficiente para crer que Jesus era o Messias esperado. Mas a falta de uma compreensão mais precisa de todos esses fatos poderiam também justificar a insegurança de João Batista. É possível que ele já estivesse sendo levado a escandalizar-se em Jesus por falta de evidências, pelo menos na visão dele e das autoridades de Jerusalém, não é? Então as palavras do verso 6 sugerem essa tendência de incredulidade mesmo em João, quando Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, pelo contexto, nós poderíamos facilmente entender aqui, não seria forçar o texto a dizer o que queremos, que Jesus estava repreendendo João por estar a ponto de traí-lo. Mas João não seria atraído por Jesus, e sim por suas expectativas erradas. Ou seja, Jesus está dizendo nas entrelinhas, fique tranquilo, João, tudo está saindo conforme o combinado. Será que você não se lembra dessas palavras dos profetas? Tudo está caminhando de acordo, embora você não entenda agora, portanto, João, vigie para não perder a sua fé e deixar de crer em mim. João, abra os olhos. João, crê em tudo que foi dito sobre mim no passado. João, volte a Isaías e leia atentamente sobre o servo sofredor, sobre a sua vida sacrificial, com o seu penoso trabalho, a sua posição substitutiva, tomando o lugar que era nosso, do seu povo, a lei sobre a promessa de que ele seria morto em lugar do pecador, e depois de ver o seu penoso trabalho, a semeadura do seu próprio corpo na terra, ele veria uma frutificação abundante, colhida em milhões de vidas transformadas, regeneradas, cidadãos e cidadãs do reino eterno e glorioso. Então, irmãos, João Batista estava sendo desafiado. E, irmãos, a segunda pergunta, não é essa a vida de muitos crentes? Uma vida de frustração, uma vida de decepções com Deus, com a igreja, com o reino, com tudo, porque essas pessoas criaram nos seus corações a expectativa de um Messias que não é o Messias dos evangelhos. Quantas pessoas, irmãos, entram na igreja e saem todos os dias, porque elas vão buscar na igreja o que a igreja não tem para oferecer. E muitas vezes é a própria igreja que faz a propaganda, tentando entregar a igreja, ao invés de entregar o próprio Cristo, mas a própria igreja transmitir sentido à vida das pessoas. Meus irmãos, a igreja por si, ela não transmite sentido à vida de ninguém. Pelo contrário, a igreja é um lugar tão desafiador quanto qualquer outro. Nós aqui, meus irmãos, não somos um bando de santinhos. Nós somos uma congregação de pecadores que estamos sendo aperfeiçoados a cada dia por Cristo, mas ainda não somos perfeitos. Então, se nós não entendermos isso, a vida cristã, que pode ser uma vida doce,
que pode ser uma vida agradável, uma vida alegre, uma vida feliz com Cristo, ela se torna uma vida triste, acabrunhada, onde a gente faz as coisas por obrigação e não por amor e por graça. E pelo contexto, então, nós poderíamos entender como João estava já a ponto de entrar nesse caminho de decepção e frustração com Jesus. Então, concluindo, meus irmãos, aqui, João Batista foi um homem excepcional. Jesus mesmo deu testemunho dele, dizendo que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém como João. Mas ainda assim, ele era apenas um pecador como qualquer um de nós. Ele tinha seus momentos de plena confiança contrastados com tempos de incertezas e angústias. Um dia no monte, outro dia no vale. O que é certo é que a sua pergunta revelou a Jesus uma dúvida que beirava a incredulidade e sugeria uma rejeição do tipo de Messias que Jesus veio ser. Qual foi a motivação da dúvida? Expectativas erradas. João era como aquele aldeão, entende? Ele vivia num mundo imaginário. Nesse mundo imaginário, ele criou um Messias imaginário. Mas quando ele recebeu olhos para ver, o Messias que ele viu não o agradou. E a pergunta dele meio que mostra um desejo um tanto quanto obscuro de voltar para o seu mundo imaginário e continuar esperando pelo Messias. É você mesmo que devia vir ou devemos esperar outro? E quantas pessoas, irmãos, estão hoje dentro da igreja esperando outro Messias? Uma outra solução? Um outro Salvador? O Messias que João via em sua mente não era o Cristo real que encarnou, que veio ao mundo para viver sacrificialmente, para se identificar com as pessoas mais vis e desprezadas da sociedade humana e dar a elas uma viva esperança. Então, esse é o mesmo Messias que as Escrituras revelam a nós. A questão é, em que medida nós nos identificamos com João Batista? Será que aquilo que ouvimos que Jesus realizou, suas obras em nosso favor, seu testemunho é suficiente para nós? Ou nós estamos nos sentindo frustrados também? Será que tem sido suficiente para nós, irmãos, saber que Jesus morreu pelos nossos pecados? Saber que Ele tomou o nosso lugar na cruz, entregou sua vida para que nós pudéssemos ter acesso à vida abundante na sua glória? Será que é suficiente para nós saber que Ele nos redimiu de todo pecado e nós não podemos e não devemos e não precisamos mais carregar culpas e fardos sobre os nossos ombros? É suficiente para nós saber que Ele transformou a nossa vida de miseráveis, instrumentos a serviço do mal e do inferno, em filhos amados de Deus? Isso é suficiente para nós? Ou não? Então, o que nós ouvimos a respeito de Jesus nos Evangelhos é suficiente para nos sentirmos satisfeitos, irmãos, ou ainda nos falta alguma coisa? Em que medida nós ainda temos dúvidas em relação a esse Messias? Quando você creu em Jesus, que tipo de Messias você acredita ter encontrado? Qual foi o Jesus que te prometeram quando você veio para a igreja? Para mim disseram que todos os meus problemas acabariam. Mas que bom que estavam errados, irmãos. Porque se esse Jesus tivesse se apresentado para mim apenas como alguém que pudesse resolver os meus problemas imediatos e terrenos, mas se Ele não pudesse trazer o sentido à minha vida, eu não estaria mais na sua presença. E eu só estou na sua presença porque Ele é real, é verdadeiro. Ele é uma pessoa, e uma pessoa que deseja ter um relacionamento conosco.
Mas é esse Jesus que procuramos? Ou será que é um Jesus que esteja sempre pronto a atender os nossos anseios e desejos? Um Cristo pop, adequado à realidade pós-moderna? Um Cristo que chamou você para assistir de camarote enquanto Ele conquista reinos do mundo e depois deposita todos aos seus pés? Então, se esse é o nosso caso, irmãos, é provável que a pergunta de João venha sendo também a nossa pergunta no decorrer da jornada. Tu és o que devia vir? Ou devemos esperar outro Messias? Outro Salvador? Quem sabe o Messias político? Quem sabe o Messias coaching? Quem sabe um Messias que projete o mundo das celebridades na minha vida? Quem sabe alguém que me faça ter mais visibilidade e conquistar um exército de seguidores? E se for esse o caso, o que nós vamos colher, irmãos, é frustração. Muita frustração. Mas, se você veio para a igreja em busca de um Messias Redentor, Ele está aqui. Amém. Se você veio em busca de um Deus bondoso, compassivo e perdoador, o Messias está aqui. Se você veio em busca de um amigo verdadeiro que te compreende, que chora contigo, que se alegra contigo, que te ama incondicionalmente, esse Messias está aqui, irmãos. Se você veio em busca de verdadeira vida, desde agora e na eternidade, o Messias está aqui. Se você veio em busca de um Senhor, de um Rei, Redentor, mais justo, fiel, verdadeiro, o Messias está aqui. Em comunhão com Ele, você jamais se frustrará e jamais se sentirá vazio. E você não precisa esperar outro, porque você já o encontrou. Então, meus irmãos, à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos desafiados. E temos dois caminhos, um de dois caminhos a seguir. Ou nós, corajosamente, decidimos receber a visão que nos foi dada e encaramos a realidade com fé e esperança em Cristo. Ou nós voltamos para o nosso mundo de escuridão e vivemos o Messias idealizado para nós, o Evangelho idealizado por nós, num mundo idealizado por nós, que não representa a realidade. É uma escolha que nós precisamos fazer diariamente. O Evangelho nos desafia sempre. Ele sempre pede de nós uma decisão, uma escolha, sempre. E nós sempre devemos estar também dispostos a fazer essa escolha. Então eu digo para você, não peça para arrancar seus olhos. Procure se ajustar e enxergar a Cristo por quem Ele é. Não queira voltar para o mundo ideal que só existe na nossa mente. Abra os seus olhos e olhe para Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo verdadeiro. Amém, irmãos? Isso fará com que você veja a igreja com outros olhos. Meus irmãos, a igreja não é uma prestadora de serviços. A igreja é um lugar de serviço para Deus. A igreja é um lugar onde nós nos oferecemos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. E eu digo para você que Deus nunca ficará devendo nada, nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Porque tudo que nós precisarmos para viver uma vida digna, uma vida honesta, uma vida abençoada, Ele vai fazer. Mas Ele não vai nos criar como filhos mimados. Filhos amados, sim, mas mimados nunca. Então eu tenho 3 aplicações e com isso nós vamos orar. Irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer é reexaminar as Escrituras. Reexaminar as Escrituras é fundamental para nós não nos enganarmos. Já falei aqui com os irmãos que a primeira mensagem que eu preguei na vida, e eu li, que Golias tinha 6 côvados de altura. E eu
de imediato, transferi os seus côvados, 1 metro por côvado, calculei, né? Bom de matemática, Golias então tem 6 metros. E aí, o rapaz que era dirigente da juventude naquela época, eu tinha os 6 meses de convertido, ele chegou para mim e falou, rapaz, o que você falou não tem nenhum sentido. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Golias não tem 6 metros. Eu falei, é claro que tem, a Bíblia fala, olha aqui, está escrito. E ele disse, não, só que cada côvado não tem 1 metro. Pode ter 45 centímetros ou 55 centímetros. Eu tive que olhar a Bíblia de novo, irmãos, para entender. E desde então tenho feito isso. De novo, de novo, de novo, de novo. É por isso que nós fazemos uma jornada de leitura bíblica todo ano. Porque toda vez que a gente olha para o texto bíblico, nós começamos a realmente aprender algo real e verdadeiro que ali está escrito. Nada como aquilo que a nossa imaginação criou, mas aquilo que Deus realmente está falando. Então, isso sempre acontece. Depois, um dia, num grupo pequeno, fui pregar sobre aquele texto da mulher viúva de Sarepta e Elias, e então o texto diz que a viúva de Sarepta ia pegar lá alguns gravetos, né? Mas só que a minha versão bíblica, que era a revista corrigida, ela dizia, a mulher falava para Elias, eu vou ali pegar alguns cavacos, ou seja, alguns gravetos, e vou preparar para que eu e meu filho comamos e depois vamos morrer. E aí, eu não fiz a leitura correta da frase, não separei, não procurei o objeto direto, nem o sujeito, e eu entendi que ela ia comer os gravetos. E pensei, é uma erva venenosa que ela vai comer para morrer. E aí expliquei isso detalhadamente para todo o grupo, e no final o irmão me chamou e falou assim, rapaz, não foi bem assim. Ou seja, eu tive que olhar de novo, irmãos, para entender. E é difícil você admitir que você está errado, né? Para mim isso não é nada fácil. Mas muitas vezes eu tive que fazer isso, muitas vezes. Muitas vezes. E se nós não olharmos de novo, irmãos, de novo e de novo, nós nunca vamos chegar realmente a entender o que é o Evangelho, não vamos chegar a entender quem é Jesus e, consequentemente, não vamos entender quem somos nós dentro do propósito de Deus e do plano de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é reexaminar as Escrituras, olhá-las outra vez com atenção e pedirmos a Deus, Senhor, me mostra aqui o verdadeiro Messias. Não o que eu idealizei para mim, mas aquele que a Escritura revela. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos buscar ardentemente todos os dias ter um encontro pessoal com Jesus. Não pense que o seu encontro primeiro com Jesus foi suficiente. Como a gente se relaciona com os nossos familiares? Nós não precisamos encontrá-los todo dia, dentro de casa. Não precisamos vê-los constantemente para manter acesa a chama do nosso relacionamento. Meus irmãos, com Cristo não é diferente. Se nós queremos ter um relacionamento com Ele, nós precisamos ir ao encontro dEle diariamente. Precisamos buscar que Ele traga essa presença revelada aos nossos corações pelo Espírito, para que nesse encontro pessoal, nós possamos realmente recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele usa uma linguagem muito carinhosa e ele diz para eles, meus filhinhos, por quem eu me sacrifico até que Cristo seja formado em vós. A minha oração todos os dias pela manhã é, Senhor, forma Cristo dentro de mim. Forma Cristo dentro de mim. Todos os dias pela manhã eu faço essa oração. E eu faço com muita expectativa de que Deus faça isso realmente. Porque não posso viver o Evangelho por mim mesmo, irmãos. Eu só posso vivê-lo por meio de Cristo. E em terceiro lugar, precisamos buscar em Deus que Ele nos encha do seu Espírito. À medida em que Ele nos encher do seu Espírito, Ele vai nos esvaziar de nós mesmos. E então nós vamos poder realmente viver uma vida alegre,
uma vida de significado, uma vida abundante, não sem lutas, não sem dificuldades, mas uma vida com muita alegria, com bem-estar espiritual, com saúde espiritual, com bom ânimo, com disposição para enfrentar os desafios, superá-los ou passar por eles, tendo o Espírito Santo dentro de nós, nos fortalecendo, nos encorajando e nos consolando dia após dia. Amém? Vamos orar a esse respeito? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela breve reflexão dessa noite. Te bendizemos pela Tua palavra, que mais uma vez tem trazido, ó Deus, despertamento aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, que a Tua palavra possa falar de perto a cada vida aqui, que o Teu Espírito fale melhor aos nossos corações, e nós sejamos, ó Deus, despertados por ela, para que aquilo que tem sido proposto para nós nessa noite seja um alvo, uma meta que nós realmente vamos perseguir. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para as Escrituras, a reexaminarmos, Senhor, ali em busca do verdadeiro Cristo, o Cristo real, aquele que foi revelado nos Evangelhos pelos evangelistas, aquele que revelou a si mesmo através dos Evangelhos, para que nós não creiamos num Cristo que não é o Cristo real, para que nós não tenhamos dúvidas em nossos corações, como teve João Batista e outros tantos têm tido ao longo dos anos, em relação ao Messias. Que nós possamos recebê-lo como ele é, como ele foi revelado na Tua palavra, que esse Messias seja o único Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos um encontro vivo, real com esse Jesus diariamente, para que ele se revele também no nosso íntimo, não trazendo apenas, Senhor, a compreensão à nossa mente, mas para dentro do nosso coração, onde ele possa reinar, viver como Rei soberano, conduzindo as nossas vidas e nos levando ao centro da sua vontade. Senhor, encha-nos com Teu Espírito, capacita-nos, Senhor, a viver uma vida espiritual, ó Deus, intensa, intencional, ó Deus, avivada, acesa, na Tua presença bendita, Senhor. Tira de nós a frieza espiritual, o abatimento, o desânimo, ó Pai, desalento, Senhor, e até as frustrações, por termos criado expectativas erradas em nossos corações. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que é falso na nossa compreensão acerca do Evangelho e da Tua palavra, e revela-nos a verdade que liberta, pois o Senhor é a verdade viva, o Verbo vivo de Deus que veio ao mundo para nos libertar da escuridão, da mentira, do engano, Senhor. Então nós entregamos a Ti, mais uma vez, aos Teus cuidados as nossas vidas e Te pedimos, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.